ter cantar você nessa canção. Já estamos de volta com muito mais para você e o Dadá nos informando a hora certa. Hora de Dr. Daniel falar sobre perda de memória. Um assunto importante que nos deixa cada vez mais preocupados, né? Cada dia que passa. Será que são as preocupações que estão aumentando a cada dia? A responsabilidade? O mundo de hoje em dia que a gente não tem tempo nem para respirar? Bom, mas tem gente perdendo o emprego por falta de memória. Um assunto muito sério, complexo, que Soninha Souza conversa agora com o Dr. Daniel Figueiredo. Isso mesmo, Maria Pia, a perda de memória é algo preocupante, né? Afinal de contas, é muito triste não poder se lembrar das coisas que necessita, naquela hora que você mais precisa, não vir a cabeça aquilo que você quer falar. É uma situação realmente muito complicada e é por isso que o Dr. Daniel Figueiredo está aqui do nosso lado e vai conversar com a gente hoje sobre perda de memória. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? Tudo jóia. Doutor Daniel, perda de memória e Alzheimer são as mesmas coisas? Não, são bastante diferentes. Na verdade, a doença de Alzheimer é uma doença cujo um dos sintomas é a perda de memória. Tá certo? A memória, o estudo da memória é muito complexo. Existem várias outras doenças, doenças neurodegenerativas, doenças carenciais, doenças hormonais que provocam também a perda e a piora da memorização. A doença de Alzheimer é a mais conhecida. É a doença que geralmente todo mundo atribui falta de memória. Ah, não, tem Alzheimer, mas não. Muitas vezes a pessoa pode ter problemas de memorização, tá certo? E não ter Alzheimer. É muito importante saber diferenciar elas através do exame clínico. E somente o exame clínico é que vai poder, então, diagnosticar corretamente do que aquela pessoa sofre. Exatamente. O que acontece? O processo de memorização no cérebro é um processo muito complexo. Existem vários mecanismos que existem no funcionamento cerebral onde nós armazenamos a informação. Então, o que acontece? Esse mecanismo de armazenamento de informação, ele se situa em vários locais do cérebro, entendeu? Muitas vezes na região frontal e na região frontal inferior e no hipocampo. Várias memórias, existem vários tipos de memória. Existem memórias, muitas vezes, as memórias mais recentes, as memórias mais antigas, as memórias emocionais, as memórias mais técnicas, as memórias consensuais. Existem várias memórias e hoje em dia, com o estudo, já através de ressonância magnética funcional, a gente consegue até mapear o cérebro, descobrir em qual local a gente armazena determinada informação. Olha, então é muito interessante. Preciso, né? Exatamente. Mas agora, doenças que afetam a memória, a gente pode ter desde doenças da tireoide, hipotireoidismo, doenças carenciais, às vezes uso de medicação, às vezes a privação do sono, tudo isso provoca. Olha, muito interessante. Agora, doutor, um fato recente aí que a gente acompanhou através da mídia são de atores, né, norte-americanos que estão deixando a profissão porque não conseguem mais memorizar os textos, né? Isso se deve à idade, se deve ao cansaço? É muito comum as pessoas mais idosas que já cruzaram, às vezes, a barreira dos 75 anos reclamarem da dificuldade de memorização. Isso é muito comum. Não necessariamente é o Alzheimer, mas isso sim está acontecendo porque a partir do momento em que nós envelhecemos, o nosso organismo envelhece, as articulações começam assim, a gente começa a ter dor nas articulações, o cabelo começa a ficar mais branco, as rugas aparecem, o cérebro também envelhece. E um dos sintomas de envelhecimento cerebral é a dificuldade de memorização, especialmente as memórias mais recentes. Então é um sinal do envelhecimento. Então, quando você às vezes exige da memória, você ter que memorizar algum texto, memorizar alguma informação, às vezes isso pode sair prejudicado sim. Agora, é possível treinar a memória, é possível você também fazer atividades de memória diariamente, que vão exercitando e vão fazendo com que você consiga, mesmo com a idade um pouco mais provecta, você conseguir se lembrar das coisas com mais facilidade. Que tipo de exercícios são esses? Tem algum exemplo aí, doutor?
A questão toda é evitar a inatividade. Você muitas vezes ler, fazer palavra cruzada, participar de atividades laborais do dia a dia, tudo isso ajuda bastante. Se você tiver a mente desocupada, Sônia, é muito comum que a sua memória comece a se deteriorar também. Agora, você mantendo o seu cérebro ocupado, exercitando ele no dia a dia, fazendo exercícios de memória, por exemplo, eu falo que sudoku e palavra cruzada é ótimo, porque o sudoku exerce muitas vezes a lógica e a palavra cruzada a memorização em relação aos acontecimentos. Então é muito interessante isso. Então é importante as pessoas Isso sem restrição de idade. Sem restrição de idade. E é importante as pessoas saberem que existem doenças que provocam alteração de memória. Muitas vezes essas doenças são tratáveis e existem doenças graves que também provocam as demências, cujo Alzheimer se enquadra nesse tipo de doença. Certo, agora falando aqui dos casos mais brandos, o estresse, ele pode provocar a perda de memória? Sim, o estresse, principalmente a depressão. A depressão é uma situação patológica que um dos sintomas é a perda da memorização, tanto recente quanto antiga. O paciente deprimido grave, muitas vezes ele tem alterações cognitivas do funcionamento cerebral que impedem ele da memorização coerente, ou então dele se lembrar de fatos do passado. Ele fica muitas vezes até obnubilado, o paciente deprimido, assim, muito confuso, certo? O paciente que não dorme adequadamente, que tem um sono ruim, no outro dia tem dificuldade de memorizar situações. As pessoas muitas vezes também que têm alterações metabólicas, os pacientes às vezes com distúrbios de hormônio tiroidiano, os pacientes que bebem muito, os pacientes etilistas, o paciente que bebe todos os dias tem depressão de vitamina B e pode evoluir com um quadro também de demência, problemas relacionados à memorização, e tudo isso é tratável. O mais importante saber é que a gente pode procurar um médico e tem aí recurso, né? Sim, existem doenças que têm recurso. Hoje em dia o Alzheimer é uma doença que está sendo muito estudada, é uma doença dentro da neurologia, das revistas neurológicas hoje em dia que mais tem estudado, até com aplicabilidade de tratamentos hoje em dia que visam curar o Alzheimer, estão fazendo estudos imunogenéticos para ver a expressão do Alzheimer e muitas vezes tentar combatê-lo. Então, existem hoje em dia, não existe a cura do Alzheimer, mas existem já tratamentos bastante avançados e os outros quadros que provocam deterioração da memória também têm tratamentos. Muito obrigada, Dr. Daniel. Sônia, é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Bom dia. O prazer é nosso, com certeza. Informação não tem preço e informação é com certeza poder. Então temos que estar a todo tempo bem informados. Maria Pia, é com você. Obrigada, doutor Daniel Figueiredo. Obrigada, Soninha Souza. Obrigada a você de casa pelo carinho. Obrigada pela audiência maravilhosa. Amanhã é sexta-feira, tem bom apetite, tem muita coisa bacana e eu te espero, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Programa De Mulher para Mulher. Oferecimento: Móveis Toque Design. Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional.